Sexto ano do Colégio Liceu, muito boa tarde. Professora Edmilson, mais uma vez. E eu queria dar continuidade à nossa aula que nós ministramos na segunda-feira, e nós estávamos falando sobre algumas civilizações antigas da Índia e também da China, tá? E, claro, o assunto é muito extenso, mas não deu para falar mais detalhes e nós temos um tempinho agora para nós conversarmos um pouco sobre isso. Quando a gente olha para as civilizações do passado, a gente logo de cara nota que tanto a cultura como também a religiosidade realmente eram diferentes do modo como nós estamos vivendo hoje. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, né, a religião mais tradicional é a religião judaica cristã, né, o cristianismo, que alguns falam, né, nasceu do próprio judaísmo. Então, todo o conceito de moral que a gente tem, né, vem dessa religião, ok? Eu queria falar um pouco com vocês a respeito de algumas civilizações da Índia, tá? A Índia hoje tem a segunda maior população mundial, mais de 1 bilhão de pessoas moram na Índia, é um país extremamente desigual, né? Há pouco tempo atrás ele adotava aquele sistema de castas que nós iremos falar daqui a pouco, ok? E para tanto eu quero compartilhar uma tela com vocês aqui, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo agora uma tela, tá? Aqui um slide que fala sobre as origens culturais da Índia, tá? E sempre quando a gente fala de origens culturais da Índia, é importante nós não nos esquecermos dos Vedas, que foi a principal fonte para a compreensão das origens dessa cultura, né? Lembrando que os Vedas eram conjuntos de 4 livros, né, considerados sagrados, né, pelo hinduísmo, e que a partir dali esses ensinamentos norteiam, né, essa sociedade, inclusive muitos dos que moram em algumas localidades na Índia, eles são hindus, são hinduístas e que também têm a vida, né, direcionada através dos ensinamentos dos Vedas, né, desses ensinamentos sagrados. Os Vedas eles traziam a ideia de uma sociedade dividida em 4 grupos ou castas, ok? Interessante. Eu queria falar um pouco sobre as castas, tá? Segundo esse sistema de castas, tá? O nascimento de uma pessoa em uma determinada família define a natureza da sua casta. Seguidores do princípio da reencarnação, os indianos relacionam a presença de uma pessoa em uma casta com a abnegação espiritual dela em suas vidas passadas. Na medida em que a espiritualidade é trabalhada dessa pessoa, dessa determinada casta, o indivíduo pode ocupar uma casta superior a cada reencarnação. Então, o primeiro detalhe é que o sistema de castas ele é firmado na crença da reencarnação. E isso é muito bem absorvido por eles aceitam essa ideia porque parte do princípio do seguinte: se eles nascem, por exemplo, numa casta inferior, e se eles forem bons indivíduos nessa casta inferior, quando morrerem e reencarnarem, automaticamente iriam para uma casta superior, ok? Então, o sistema de casta na Índia é um modelo de organização da sociedade em divisão de classes baseada nesses preceitos religiosos. Nesse sistema, a divisão da sociedade ocorre de acordo com o nascimento do indivíduo em determinada família. Esta crença, claro, está embasada no livro Veda, no livro dos Vedas, que seria a escritura sagrada para os indianos, para os hindus. Por isso, quem nasce em uma casta inferior está pagando pelos pecados da vida passada e deve aceitar esse destino, que na verdade seria o próprio karma da pessoa. O sistema de casta indiano ou hindu é caracterizado pela hereditariedade,
tá? E essa divisão em castas hereditárias, né, que passa de pai para filho, surgiu com a religião hindu, mas foi abolida pelo governo indiano em 1947, quando a Índia conquistou a sua independência. Nessa sociedade, principalmente na zona rural, estou falando hoje, né, o sistema de castas ele permanece, porque os praticantes acreditam que a mudança de castas é um desrespeito, na verdade. Então, embora o governo tenha abolido, né, e nas áreas rurais, ainda entre a população camponesa, rural, ainda existe o chamado sistema de castas. Tá? Outra coisa interessante que nós falamos muito pouco no livro, né, é sobre o budismo. Há uma doutrina, na verdade, mais filosófica, né, misturado com questões espirituais, que, claro, surgiu na Índia, no século VI antes de Cristo, e tem como preceito, né, o principal objetivo é busca pelo fim do sofrimento humano. E também o indivíduo budista, ele sempre vai querer alcançar uma iluminação, ou seja, sair das trevas, ser iluminado, ter uma mente, um coração mais sábio, né? Os seus princípios baseiam-se nos fundamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa o iluminado. Os budistas, eles não adoram um deus ou deuses, e nem possuem uma rígida hierarquia, um sistema religioso, sendo muito mais uma busca individual, quando comparado às religiões monoteístas, né, como, por exemplo, o islamismo, o judaísmo e até mesmo o cristianismo. Algumas características do budismo. O budismo ele se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano e faz com que o ser humano se desapegue, né, dessas questões materiais. E ele também é influenciado para trabalhar, entendeu? Esse lado mais perverso humano, como, por exemplo, da raiva, né? A questão da raiva, do ciúme, da inveja. E ele ou seja, estimulado para desenvolver outras qualidades, como a qualidade do amor, da generosidade, da sabedoria. E o budismo, ele é uma atitude perante o mundo. Tá? Uma pessoa budista ela tem que tomar uma certa atitude positiva em relação ao mundo, em relação ao próprio sofrimento do mundo e sofrimento da própria pessoa. Pois os seus seguidores eles aprendem a desapegar-se de tudo o que é passageiro, né? O que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. Então, o budista, em um grau mais elevado em sua espiritualidade, ele realmente é desapegado das questões materiais. Né? No universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana seria o estágio ideal, a pessoa alcançar o estágio do nirvana, né? De um ser altamente iluminado. Ok? Portanto, o nascimento e o processo em que passamos, em que os budistas acreditam passarem pelas vidas, né, e vidas sucessivas, né, é justamente o ciclo onde se busca o romper do sofrimento para que ele possa entrar numa outra dimensão, né, mais pura, ok? Uma coisa interessante, por volta do século VI a.C., o Siddhartha Gautama, ele abandona a vida de luxo e dos prazeres, né, para experimentar uma vida centrada, né, e tentar compreender por que o ser humano sofre tanto. E com isso, escreveu diversos princípios do budismo, a religião que se propagou em várias regiões do mundo e existem, inclusive, no Brasil. Outras religiões, como o islamismo, o jainismo, também aparecem na trajetória da civilização indiana e demonstram a presença de uma história, né, muito rica em relação à religiosidade desse povo. Ok, gente? Deixa eu aqui compartilhar algo com vocês ainda no livro.
Deixa eu ver se eu acho o nosso livro aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu vou aqui direto, tá, para os nossos slides, tá? Aqui está falando aqui de alguns grupos, né, das castas, da casta da Índia, né? Em primeiro lugar estavam os brahmanes, né, que eram os sacerdotes. Em segundo lugar, os kshatriyas, que eram os guerreiros, os responsáveis pela segurança desse povo, né? O exército em si, os homens que usavam armas, os guerreiros. Os vaixás, que eram os mercadores, os que faziam comércio, os sudras, que estavam a serviço dos demais, trabalhavam para todos eles. E por último, os dalits, que nem eram considerados, na verdade, que faziam parte, né, da casta. Eles eram marginalizados na sociedade, eles eram considerados impuros, ok? Então, assim era essa casta que nós estamos falando hoje, tá? Sociedade védica, né? Eles migram para a Índia, estendendo-se do vale do rio, indo até a planície de Ganges. O rio Ganges, na verdade, ele é um rio considerado sagrado até hoje pelos hinduístas, ok? As pessoas fazem suas cerimônias fúnebres, colocam, por exemplo, ali os seus cadáveres, né? Os seus entes queridos que morreram, são jogados no rio considerado sagrado, o rio Ganges, e ali fazem as suas oferendas aos deuses. O que mais que nós temos aqui? O sânscrito foi a língua que se desenvolveu e se disseminou pela Índia antiga, considerada também, no livro dos Vedas, uma língua sagrada. Vamos ver o que mais. Tradições religiosas, aqui fala um pouco sobre o hinduísmo. Aqueles que seguem o hinduísmo devem respeitar as coisas antigas e a tradição, e acreditar nos livros sagrados. Tá? Eles são politeístas, eles acreditam em divindades, eles também acreditam no sistema de castas e acham muito importante obterem conhecimentos, né? E são muito assim preocupados com a importância dos rituais, ok, gente? Então vamos lá. Aqui está alguns deuses do hinduísmo, as tradições religiosas, o budismo, enfim. Gente, eu quero já agradecer a atenção de vocês, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ser um pouco mais claro, ok? Afinal de contas, nós não entramos muito nos detalhes religiosos na primeira aula, mas aqui fica, né, um grande abraço do professor, ok? Até mais e até breve.